recebê-lo, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui nessa nossa rodada de estudos, de reflexão e de possíveis tomadas de posição com relação ao país. Este é um grupo que existe há quase 8 anos, nascido exatamente em 2016, para ser um dos núcleos de resistência a tudo quanto é planejado contra a democracia, contra os direitos humanos, contra os pobres, contra os indígenas, contra os negros, contra os LGBTQIA+, enfim, contra todos os despossuídos. O professor Gabriele, o senhor não é estranho para nós e provavelmente muitos o chamarão de Gabriele, pela sua trajetória, não só no campo da economia, mas também no campo da política e, por que não dizer, no campo do rádio, da difusão e das organizações de campanhas políticas. Vide o que aconteceu na campanha de Haddad. Meus companheiros e minhas companheiras, uma breve apresentação do nosso Gabriele. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal da Bahia, onde é professor titular. É PhD em Economia pela Universidade de Boston, presidiu a Petrobras de 2005 a 2012. O professor, o Gabriele tem uma lista enorme de premiações e de condecorações recebidas que eu vou me furtar de revelá-las porque levaria um tempo enorme e eu sei que o professor é uma figura muito simples e que não fará nenhum reparo se essa coordenação proceder dessa maneira. Vamos conversar sobre geopolítica do petróleo e desenvolvimento. Professor Gabriel, o senhor terá 30 minutos, após os quais nós entraremos num debate. Normalmente, os debates são feitos da seguinte maneira: 2 rodadas, com 4 inscritos em cada uma das rodadas. Se o senhor preferir de outra maneira, responder a cada um que perguntar, assim será feito. Faremos, então, 2 grupos, 4 e mais 4. Com a palavra o professor Zé Sérgio Gabriel. Doutor Moura, um minutinho. Só para saudar aqui a presença do senhor Samsung, ele vai dizer o nome dele, que o rosto dele apareceu para a gente acolhê-lo na reunião, pode ser? É bom explicar para o nosso Gabriel a Ele história está do no Samsung. carro, ele está no carro, ele está no carro. Isso, pode dizer o nome para nós? Opa, tudo bem? Eu fui convidado pelo Querobina. Eu sou indigenista, sou geógrafo e com formação em antropologia também. E sou indigenista há mais de 20 anos aqui na região do litoral de São Paulo. Fui coordenador regional da FUNAI no estado de São Paulo e Rio de Janeiro e saí com relação a essa questão da mudança política quando chegou o Bolsonaro. Então vim aqui para contribuir aí, contribuir, escutar e aprender. O seu nome, por favor. O meu nome é Cristiano Rutter. Muito bem. Seja bem-vindo, Cristiano, e Obrigado. passa a integrar aqui a nossa equipe.
Estamos juntos. Muito obrigado. Javier, vai parar. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra participar desse grupo. É um grupo que eu estou vendo aqui pelas fotos e pelas imagens, que é um grupo jovem há bastante tempo. Então, eu me identifico também com essa característica desse grupo. Bom, o tema que me foi perguntado é um tema que precisa ser trabalhado em várias dimensões. Eu vou começar um pouco falando sobre o futuro. Vamos tentar nos colocar em 2050. 2050 significa que nós estamos falando em mais, nós estamos em 23, 27 anos. 27 anos é um período curto para a humanidade, é um período curto para mudanças estruturais, mas é um período longo para a economia, é um período longo para as decisões. Se nós nos reportarmos para 2050 e formos olhar as projeções da estrutura de produção energética no mundo em 2050, a maior parte das projeções... Há um primeiro elemento que é importante chamar a atenção, há uma enorme amplitude das projeções quantitativas, né? De qual vai ser realmente a demanda de combustíveis e a demanda de fontes primárias de energia em 2050. Essa incerteza decorre de várias razões, entre as quais o comportamento do que se chama de eficiência energética, que é a proporção das fontes de energia primárias por unidade de produto, por unidade de PIB. O mundo tem aumentado a eficiência energética, tem usado cada vez menos energia para produzir mais produto, e é provável que isso aconteça nos próximos anos. Mas as projeções mostram que nós vamos ter um fenômeno muito importante até 2050. E esse fenômeno é a diminuição da proporção de combustíveis fósseis e de fontes fósseis de energia na matriz energética mundial. Portanto, um primeiro elemento importante, olhando para o futuro, é que o uso de fontes primárias de energia de origem fóssil vai cair. Hoje, na matriz energética mundial, o petróleo, o gás natural e o carvão, juntos, representam quase 2/3 das fontes primárias de energia. O petróleo sozinho representa mais ou menos 37% das fontes primárias de energia. A expectativa que vai ser reduzida essa utilização de fontes primárias de energia, no entanto, não diz que vai acabar o uso de fontes primárias de energia. Mas se diz, e a maioria das projeções indicam, que essa queda será relativamente pequena. Por exemplo, no caso do petróleo, o petróleo deverá deixar de ser 37%, 38% da matriz primária de energia para ser alguma coisa em torno de 28%, 30%. Então, você vai ter aí uma queda de 10 pontos percentuais, mas você vai continuar com quase 30% de petróleo na matriz energética mundial. O carvão vai cair mais, o gás natural vai cair menos, de tal maneira que, no total, você deve ficar aí alguma coisa em torno de 50% das fontes primárias de energia em 2050 de origem fóssil. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Nos próximos 30 anos, arredondando, não há possibilidade, pelo menos nas projeções dos estudiosos sobre o futuro, de que a
o uso de energia fóssil vai desaparecer. Vai diminuir, mas não vai desaparecer. Entre outras coisas, porque nós temos 2 desafios no mundo que vão ser superados. O primeiro desafio é o desafio de retomar o crescimento. O mundo vai voltar a crescer. E o segundo desafio é reduzir a pobreza. O mundo vai reduzir a pobreza. Reduzir a pobreza aumenta o consumo de energia. Aumentar o crescimento do PIB também aumenta o consumo de energia. Portanto, do ponto de vista absoluto, você deve ter, mesmo que você tenha aumento da eficiência energética, você deve ter um aumento do consumo de energia, e o aumento do consumo de energia vai vir proporcionalmente menos de fontes fósseis, mas vai continuar vindo em grande quantidade, talvez aí metade das fontes primárias de energia serão fósseis. Isso é um problema, principalmente quando nós consideramos as questões das mudanças provocadas pela expansão da atividade econômica no clima da Terra. Não há dúvida hoje, aparentemente, de que o consumo de combustíveis fósseis e o consumo de fontes fósseis para a geração de energia aumenta o aquecimento global. Nós estamos tendo um aquecimento. Em 2015, os países do mundo, a maior parte dos países do mundo, assinaram acordos para limitar esse crescimento em 2050 a 1,5%, de 1,5% a 2%, de 2 graus de aumento de temperatura em relação ao período pré-industrial. E, considerando os planos hoje existentes de expansão da produção de petróleo, gás e carvão, esse Acordo de Paris não será executado. As projeções dos planos de crescimento dos produtores de combustíveis fósseis mostram que há um hiato muito grande para 2030 e para 2050 do que seria necessário para reduzir a temperatura do globo e o que de fato será produzido. Então, esse é um primeiro problema que eu acho que tem que ser considerado. Se nós vamos ter energias de origem fóssil em 2050, e se os planos hoje existentes indicam que os países hoje produtores continuarão sendo os países hoje produtores dessas combustíveis fósseis em 2050, nós começamos a ter uma contradição entre a necessidade climática e a realidade econômica. E essa contradição entre a realidade climática e a realidade econômica se mostrou de forma perversa depois da pandemia do Covid. Olhando, portanto, agora para o presente e para o passado recente, de 2020 para 2022, se nós olharmos a matriz energética mundial de 2020 para 2022, o que nós observamos é de que a fonte que mais cresceu em termos de utilização e em termos de produção de energia no mundo, de 2020 a 2022, foi o carvão. Carvão, que é o principal responsável para as emissões que aumentam o aquecimento global. Portanto, nos últimos 2 anos, nós fomos radicalmente opostos à ideia da mudança climática. Por que isso? Porque nós tivemos problemas geopolíticos que são fundamentais. A questão energética é uma questão de segurança nacional para a maior parte das grandes potências do mundo.
a questão energética, a segurança energética, ou seja, garantir o acesso a fontes de energia, é considerado um elemento de segurança nacional para as grandes potências e para os maiores países do mundo, tanto para os países produtores como para os países consumidores. Então, se nós olharmos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, até agora, todos os grandes conflitos mundiais, de alguma maneira, esteve relacionada com o acesso ao petróleo, ao gás natural e ao carvão. Portanto, guerras, disputas diplomáticas, pressões de governo, corrupção, suborno, derrubada de governo, chantagem, grandes lucros, grandes mobilizações de capitais estão relacionadas com petróleo, carvão e gás natural. Então, esse é um primeiro contexto fundamental. Olhando para o futuro e olhando para o presente, nós ainda somos muito dependentes do petróleo, do carvão e do gás natural. O carvão não é muito importante para o Brasil, mas o carvão é, por exemplo, 40% da fonte de energia da Alemanha. O carvão ele é extremamente importante para a economia americana, na relação com o gás natural. O carvão é o país que vai mais produzir carvão daqui para 2050 será a China. A Índia depende do carvão. O carvão ele é o principal elemento utilizado na produção de fertilizantes, que são fertilizantes nitrogenados, que eles são fundamentais para a produção de alimentos do mundo. O carvão é muito importante ainda. E ele é terrível do ponto de vista ambiental. O petróleo também. Por que o petróleo é fundamental? O petróleo é fundamental porque no transporte, seja terrestre, seja aéreo, seja marítimo, não há ainda substituto minimamente significativo para o combustível derivado de petróleo na mobilidade, no transporte de pessoas e cargas no mundo. O transporte rodoviário é basicamente dependente da gasolina e do diesel. O transporte rodoviário, o transporte ferroviário utiliza óleo diesel e óleo combustível. O transporte aéreo utiliza o querosene de aviação. O transporte marítimo utiliza o óleo combustível e o chamado bunker oil, que é o óleo para navegação. Todos eles derivados de petróleo. Sem transporte, o mundo não vive. Seja o transporte urbano, seja o transporte interurbano, seja o transporte internacional. Além disso, nós temos uma crescente dependência da utilização dos derivados de petróleo na produção industrial. A expansão da indústria da petroquímica, a expansão da indústria de plásticos, ela é essencialmente dependente do petróleo. Eu vi aqui que alguém mencionou que a Alemanha tem trem movido a hidrogênio. Tem um trem movido a hidrogênio. É verdade. Mas o hidrogênio hoje é essencialmente produzido internamente às refinarias e produzido internamente nas unidades de produção de fertilizantes. Não há produção de hidrogênio livre para o mercado ainda. Então, portanto, a existência de um trem movido a hidrogênio é uma experiência. É verdade. Assim como no Brasil nós temos uma expansão crescente da energia de origem eólica e solar no Nordeste. Mas o dominante ainda é, no mundo, a energia fóssil. No caso brasileiro, a eletricidade tem uma fonte hidroelétrica grande, tem uma parcela hidroelétrica grande que faz com que nossa matriz elétrica seja 60%, 2/3 quase da matriz elétrica brasileira, seja renovada.
o petróleo tem pouco papel na geração elétrica no Brasil, apesar de que o gás tem um papel importante na geração elétrica no Brasil. Então, o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção é que o petróleo vai continuar sendo importante, o petróleo vai continuar sendo produzido pelos atuais produtores, o petróleo, o gás e o carvão vão continuar sendo produzidos no Oriente Médio, nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, na Índia e na China. Na Índia, não, na China e na Rússia. Porém, nós estamos vivendo algumas alterações geopolíticas muito relevantes nos 2 anos dessa segunda década de 2020. A primeira mudança fundamental foi a mudança do Covid. O Covid fez uma rearrumação na economia mundial e fez uma mudança de rotas de aviação, em particular, e está transformando estimulou muito fortemente, aceleradamente, o comércio eletrônico, né, o e-commerce, reduziu a atividade comercial presencial, diminuiu as viagens e a presença, as reuniões presenciais, aumentou as reuniões via Zoom, como essa que nós estamos fazendo aqui agora, e, consequentemente, altera padrões de consumo importantes de fontes fósseis, particularmente o petróleo. A segunda mudança geopolítica, importante a chamar a atenção, é a mudança que ocorreu com a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia atinge o 3º país maior produtor de petróleo e gás do mundo, que é a Rússia. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo a Arábia Saudita e o terceiro a Rússia. Ao atingir a Rússia, ele também, em contrapartida, atinge a maior parte dos países consumidores da Europa, que eram dependentes fortemente do gás russo, assim como as refinarias, que eram dependentes do petróleo russo mais barato. Com a guerra na Ucrânia, houve um redirecionamento tanto do gás quanto do petróleo, saindo da Europa, aumentando as relações com a China, aumentando as relações com a Índia, e aumentando as relações com o Brasil. Por exemplo, nos últimos meses, o crescimento das exportações de óleo diesel da Rússia para o Brasil é enorme. No último ano, de 2022 para 2023, porque a Rússia teve que descobrir novos mercados, deu descontos na venda do diesel e, portanto, redefiniu muito do mercado internacional de diesel. O mercado de gás também tem uma alteração muito importante, quer dizer, a Europa é dependente fortemente da importação de gás da Rússia, não tem alternativa de fornecimento de combustível nesse momento, está tentando definir alguns métodos de contenção de preços sem alterar a quantidade. A Rússia vai tentar encontrar alternativas para colocar o seu produto em outros mercados. Mas o fato é que a Europa e a Alemanha, como principal país da Europa, da União Europeia, estão buscando fortemente alternativas ao petróleo e ao gás natural. A principal e mais vibrante alternativa que a Alemanha está buscando nesse momento é a expansão do hidrogênio. A Alemanha está com uma política muito agressiva de estimular a produção de hidrogênio no norte da Europa e na América Latina, porque tanto no norte da Europa como na América Latina você tem ventos e sol em boa quantidade que podem baratear o custo da energia eólica e solar e, ao baixar o custo da energia eólica e solar, tornar competitivo a produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, utilizando energia
de fonte renovável, o que vai contribuir para a diminuição do aquecimento global e substituir o uso do gás natural e do carvão. Além disso, a Europa está muito acelerada e vários países da Europa colocaram o ano de 2035 como a data máxima para que os novos veículos a serem vendidos nesses países sejam veículos elétricos ou híbridos. Portanto, a eletrificação da frota de veículos para transporte urbano e para transporte rodoviário tende a ser uma substituição do combustível fóssil, gasolina e diesel, porém, aumenta a demanda de energia elétrica. Como na Europa a energia elétrica ela é fortemente produzida pelo carvão, o efeito líquido sobre a questão da mudança climática é questionável. Mas o fato é que nós temos aí uma aceleração da eletrificação da frota na Europa, principalmente na Europa, menos nos Estados Unidos, mas também na Europa e também na China. Só que há um problema de escala. Quando nós consideramos que, apesar do enorme crescimento da produção de carros elétricos e híbridos que estamos vendo nesses 2 últimos anos, e é, de fato, o tipo de veículo que mais cresce a produção no mundo, essa produção está colocando cerca de 3 milhões de veículos novos por ano, elétricos e híbridos, o que é uma produção significativa e representa crescimentos extraordinários da produção de veículos híbridos e elétricos. Porém, todas as estimativas para 2050 indicam que a frota híbrida e elétrica em 2050 deverá crescer. Não há dúvida que crescerá, mas crescerá dos atuais 4% da frota mundial de veículos leves para alguma coisa em torno de 30%. 70% dos veículos no mundo em 2050 deverão ser veículos com motores de combustão interna, portanto, ainda dependentes do petróleo e do gás natural. Evidentemente que cresce também uma alternativa de transição, que é a expansão da produção de combustíveis sintéticos. O que são combustíveis sintéticos? Combustíveis sintéticos são combustíveis que são feitos sem petróleo, a partir do hidrogênio e do carbono. A recombinação das moléculas de hidrogênio e de carbono permite você produzir querosene de aviação sintético, diesel sintético, gasolina sintético, que têm as mesmas características químicas da molécula derivada do petróleo, sem utilizar o petróleo. A própria Europa já começou a flexibilizar a sua regra para veículos elétricos e para que proibia os carros a motores de combustão interna a partir de 2035 e passam a adotar a possibilidade de carros que sejam de combustão interna, porém utilizando os combustíveis sintéticos, que reduzem as emissões, não tanto quanto o carro elétrico, mas bastante em comparação com o veículo que usa o combustível fóssil. Com isso, eu estou querendo dizer que nós vamos ter demanda de petróleo, vamos ter produção de petróleo, vamos ter a geopolítica voltada em relação ao petróleo. E o que é que os países estão fazendo hoje? Os países hoje que têm petróleo nas suas fronteiras estão desenvolvendo sua indústria petrolífera. Os países hoje que têm gás na sua fronteira estão desenvolvendo a sua indústria gasífera. Os países hoje que têm carvão estão desenvolvendo sua indústria de carvão. O processo de mudança no consumo, na demanda, é muito mais devagar.
porque ele pressupõe uma mudança muito mais profunda da forma de organização da sociedade e dos meios de organização dessa sociedade na relação com o setor produtor de energia. Nesse contexto, como é que fica o Brasil? O Brasil tem algumas características que vale a pena chamar a atenção. A primeira característica é que nossa matriz energética é das mais limpas e mais renováveis do mundo, por causa da presença da energia hidroelétrica e por causa da presença do etanol e do biodiesel no fornecimento de combustível para os veículos brasileiros. Além disso, nos últimos anos, o crescimento da energia eólica foi extraordinário, em particular no Nordeste, que já tem instalada uma capacidade de produção de energia eólica equivalente ao consumo da região. Portanto, se ela fosse uma região isolada, ela poderia se autoabastecer somente de energia eólica. Evidentemente que isso não tem nenhum sentido, mas é só para dar uma dimensão do tamanho da produção. E a nossa produção eólica, solar, ela tem uma característica de ter crescido muito num regime descentralizado, com a ocupação dos telhados das casas da classe média, principalmente, mas está crescendo a produção solar centralizada em plantas solares mais robustas, de maior produção e mais concentração, exigindo, portanto, sistemas de transmissão de energia para incluir a geração solar na rede de energia brasileira. Então, o primeiro elemento do Brasil é que nossa matriz ela é menos poluente, ela é menos emissora de CO2 do que as outras matrizes do mundo. A maior fonte de emissão de CO2 no Brasil, o maior problema do Brasil, não está no transporte. Nosso maior problema está no desflorestamento, está no desmatamento, está na redução das florestas. É esse o grande problema nosso, que reduz, que faz a atenção internacional sobre nós. O segundo, digamos, característica do Brasil, que precisa ser tratado, é que o Brasil tem, talvez, entre os vários países do mundo, pelo menos entre os grandes países do mundo, uma proporção de combustíveis de fonte biológica, o etanol e o biodiesel, numa proporção bastante alta em relação ao resto do mundo. Enquanto nos Estados Unidos o etanol é 10% a 15% de mistura com a gasolina, no Brasil nós temos 23% direto no veículo abastecido a gasolina e temos ainda uma frota flex-fuel enorme que permite que você use 100% de etanol no veículo. E temos 13% do diesel de biodiesel. Nenhum país grande do mundo tem essa proporção. O terceiro elemento importante para considerar a posição do Brasil nessa geopolítica mundial é que nós fizemos a maior descoberta de novas reservas de petróleo do mundo nos últimos 30 anos, que é o pré-sal brasileiro. O pré-sal brasileiro, portanto, é, digamos assim, a maior reserva de petróleo novo do mundo. E, portanto, vai contribuir, se nós continuarmos na produção, vai contribuir para a oferta mundial de petróleo. Vai ter demanda? O petróleo vai acabar? Vai deixar de ter valor? Acho que não. Vou dar um número, simplesmente um número para a gente ter uma ideia. O mundo hoje consome 96 milhões de barris por dia de petróleo. Vamos considerar 100 milhões de barris para fazer uma conta redonda. Todo ano, essa produção de 100 milhões de barris de petróleo por dia, são 100 milhões por dia. Essa produção de 100 milhões por dia reduz-se em 5 milhões, em média, 5 milhões de barris por dia. Então, todo ano, para você manter a produção,
a mesmo nível de produção, você precisa acrescentar 5 milhões de barris novos. 5 milhões de barris novos são quase 2 vezes a produção brasileira. Portanto, vai haver demanda de petróleo por muitos e muitos anos ainda. Por que isso é importante? Porque é por isso que os países que têm possibilidade de produzir petróleo estão tentando produzir petróleo. E não só estão tentando produzir petróleo, como estão tentando ampliar o refino desse petróleo. Ou seja, transformar o petróleo cru em derivados de petróleo. Então, nesse contexto, como é que nós situamos, então, a situação do Brasil em 2023? Em 2023, nós temos a seguinte situação. Um potencial de produção crescente. Nossa projeção é que até 2030 nós devemos crescer nossa produção em cerca de 2,5 a 3 milhões de barris dia de petróleo. Nós não temos, nesse momento, projeção de crescimento de refino, o que significa que nós vamos, por essa lógica, se mantiver essa lógica, nós vamos ser exportadores de petróleo cru. Quem vai comprar esse petróleo cru nosso? Provavelmente a China, a Índia e os próprios Estados Unidos e Europa. E nós vamos importar derivados de petróleo. Esse é o modelo que está hoje. É um modelo que vai ser mudado, provavelmente, porque a Petrobras está revisando o seu plano estratégico e essa revisão vai envolver aí como é que vai crescer ou não o refino no Brasil. Não vai mudar o ritmo de produção do petróleo. Mas existe um quarto problema no Brasil. É de que o petróleo do pré-sal vai acabar. E se nós não descobrirmos novas áreas para a produção de petróleo, a partir de 2030, as nossas reservas vão começar a declinar. Então, é indispensável começar a procurar novos petróleos, porque, senão, você, daqui a 6, 7 anos, você não terá como aumentar a produção. E esses 6 anos, 7 anos, é o tempo médio entre o início da atividade exploratória e a primeira produção de petróleo, quando você tem sucesso. É dentro desse contexto que nós temos que colocar a margem equatorial. É dentro desse contexto que nós temos que colocar a margem equatorial. A margem equatorial, que é o poço que a Petrobras quer explorar na fronteira com a Guiana Francesa, é uma busca de novas fronteiras para a exploração do petróleo, que, evidentemente, precisam ter os máximos cuidados ambientais. Na realidade, o pedido é de um poço para perfuração, e, para isso, você tem medidas de mitigação. Se você descobrir, se houver sucesso, aí você tem que ter uma outra licença muito mais rígida, porque aí você vai aumentar a atividade na região e aí, evidentemente, você tem que ter novas exigências para o licenciamento ambiental. Agora, para encerrar, o que é que se pode dizer? Por que essa contradição entre a segurança energética e a segurança climática, como disse alguém aí no chat, a existência da Mãe Terra, se tem esse tempo ou não tem esse tempo? Há, no entanto, 2 fenômenos. Há um fenômeno do capital, que é dominante nesse momento no mundo, que determina os movimentos econômicos, mas há um componente da pobreza. A inclusão energética é um problema para grande parte do mundo ainda. Na Europa, por exemplo, você tem hoje as pessoas, muita gente não consegue tomar banho quente, muita gente não consegue aquecimento para suas casas, porque o custo da energia está tão alto que a vida está muito difícil. Na Europa, no Brasil,
nós sabemos que, apesar do Luz para Todos, você tem várias regiões que ainda se usa FIFO. Tem várias regiões que você não chegou ainda ao século XX, não é nem ao século XXI, em termos de energia elétrica. Então, a inclusão energética, ela dificilmente vai ser com fontes alternativas renováveis, porque elas são mais caras. E, portanto, ao serem mais caras, elas tornam-se, portanto, mais excludentes do ponto de vista do acesso de populações pobres. Você tem 2 bilhões de pessoas no mundo hoje do que se chama de pobreza energética, principalmente na África e na Ásia, mas também na América Latina e também na Europa, mas principalmente na África e na Ásia. Então, também para esse aspecto, você não pode abandonar as energias de fontes fósseis, que elas são dominantes exatamente porque são muito baratas e permitiram a expansão do mundo nos últimos 200 anos. A forma de apropriar-se da renda depende da luta política e depende da correlação de força em cada sociedade, em cada momento. Acho que com isso eu dei um quadro, um panorama geral do tema e eu acho que está na hora de parar para abrir o debate. Muito obrigado. Carlos Moura, seu microfone está fechado. Continua fechado, Carlos Moura. Agora foi. Muito obrigado, Gabriele. Excelente a sua palestra e aprendemos muito, todos nós aqui do Observatório. Vamos ao debate. Eu vejo aqui o Alberto. Tem mais alguém inscrito? O Pisolato. E eu também. Pisolato. Eu me inscrevi. Glauco. Alberto. Penelon também, viu? Mas eu posso falar? Pode. A palavra é sua. Fiquei um pouco preocupado com esta exposição do Gabriele, porque como eu estava colocando no chat, a Mais Terra está doente. E eventos climáticos extremos já estão acontecendo. Por exemplo, os corais estão morrendo e possível que toda a vida nos oceanos morra também. Porque está se tentando reduzir o aumento da temperatura da Terra a 2 graus. Mas aqui já é muito, né? Então, a perspectiva, por exemplo, é também o derretimento do Polo Norte, a geleira do Polo Norte. Por isso que, por exemplo, países como a Noruega, tão longínquo do Brasil, estão preocupados com a floresta amazônica, porque se derrete o Polo Norte, evidentemente aumenta o nível dos oceanos, e países que estão próximos lá do Polo Norte vão ter problemas graves, né? A própria floresta amazônica pode entrar em colapso na próxima década. Então, acho que 2050 é muito longe como perspectiva, pelo menos para algumas raças na Terra, inclusive a humana. Talvez os insetos vão continuar existindo, né? Mas o resto vai ficar difícil. Só para precisamos acelerar para essa mudança energética, né? Só isso. Isolato. Parabenizar o Gabriele aí pela exposição, aula e é muita sabedoria.
Eu, na realidade, é o que a Aroni acaba de colocar, e a preocupação de sempre, né? Esse conflito, mas eu quero ficar em coisas mais simples para poder dormir, até porque já estou de cabelo branco e resto de guerra. E aí eu queria fazer uma pergunta bem objetiva para o Gabriele. Qual é a opinião dele, essa proposta do Peluso de fundir Eletrobras, Petrobras e criar uma mega empresa de energia no Brasil, se isso é só figura de linguagem? E uma curiosidade que eu tenho é porque energia é desenvolvimento, né? Quem tem energia e energia barata chega primeiro. Como é que está essa equação comparativa aí dentro do nosso mix de produção com as demais concorrentes potentes? Por exemplo, a eficiência energética do Brasil hoje, né, essa energia fóssil, energia hídrica, energia renovável, isso nos coloca mais ou menos em que posição? Porque muito se falou uma época que o Brasil era campeoníssimo porque tinha energia mais barata, mas isso não resultou que a gente ganhasse a corrida. Obrigado. Glauco. Bom, boa noite, agradecer a belíssima explanação do professor Sérgio Gabriele. E minha dúvida na realidade, assim, o Brasil, né, tem grande potencial de energia, né, o senhor mesmo disse, energia solar, de energia eólica, mas focando principalmente na energia solar, que é uma energia que não vou dizer que é acessível à população, porque os preços ainda são proibitivos, né? Mas é algo assim mais viável de você ter uma produção nas residências que vão injetar o excesso dessa energia no sistema, né? E é mais barato do que o próprio governo ir construindo energias, desculpa, usinas hidrelétricas, que é a nossa principal matriz hoje, né? Só que a gente não vê políticas de incentivo para tanto, né? Na verdade, até pelo contrário. Agora, em janeiro, teve uma mudança na legislação que passa a taxar de IUB e fator de simultaneidade, inclusive, esse valor, salvo engano, ele vai crescer até 2028, né? Chegando até 90%. Então, assim, não é o caso do governo investir nisso, ou subsidiar, ou criar fábricas, não sei se é viável também, né? Você passar para fabricar essas placas fotovoltaicas no país, porque tem sido difícil competir com a China, né, nessa questão de preço. Mas, assim, de alguma forma, subsidiar para que se torne mais acessível e, inclusive, tire das costas do governo esse papel de produtor, né, de energia elétrica, do principal, na realidade, né, financiador da produção da energia elétrica no país. Obrigado. Fenelon. Boa noite, Sérgio Gabriel, boa noite a todos. Foi muito esclarecedora a sua exposição e realmente, e às vezes dá uma certa tranquilidade em termos do equilíbrio econômico, da questão do petróleo, né, a possibilidade e viabilidade ainda de produção de petróleo no Brasil, tirando a questão do refino, que seria importante ver como mudar essa questão, esse estrangulamento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso se não seria necessário ter uma visão mais dramática dessa urgência de mudança ambiental, dessa urgência ambiental, né? E ter uma vontade política determinante de mudança da matriz energética, de mudança mais acelerada, ao invés de buscar
novos campos de petróleo, em vez de buscar insistir na questão da produção, que pode ter um risco ambiental muito grande. E tem um risco ambiental não só por desastre, não só por mau manejo, mas o risco ambiental pela própria indústria, pela própria base, né, de combustível fóssil. Não seria o caso de buscar, não há possibilidade de buscar uma nova visão que seja compatível economicamente, que possibilite um desenvolvimento, tendo em consideração que esse desenvolvimento se dá muitas vezes em termos de saltos qualitativos, né? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Essa seria a minha pergunta, né? Outras alternativas. Com a palavra, Sérgio. Bom, o Alberto fala corretamente da preocupação com o aquecimento e os efeitos desastrosos sobre o clima. Eu concordo. Só que há um dado de realidade. Toda mudança na história da humanidade, toda mudança energética, quando nós passamos a usar o fogo, quando nós passamos a usar o vapor, quando nós passamos a usar o carvão, quando nós passamos a usar o petróleo, quando nós passamos a usar a eólica, quando nós estamos passando para usar a solar, todas as mudanças, todas as transições energéticas, elas não são apenas transições das fontes de energia. Elas são principalmente transições do uso da energia. São principalmente... Você, por exemplo, quando você substituiu o óleo da baleia pelo querosene de iluminação, na iluminação das cidades, o principal elemento que acelerou essa transição não foi a produção de querosene, foi o desenvolvimento da lâmpada elétrica. Foi o desenvolvimento da lâmpada elétrica, não, da lamparina, usando o querosene em substituição ao óleo de baleia. E a lamparina que usava o querosene foi substituída pela lâmpada elétrica. O carro elétrico vai substituir o carro de combustão interna? Vai. Mas qual é o tempo que esse processo ocorre? Não há possibilidade de acelerar isto na produção apenas. Por exemplo, banindo a produção de petróleo. Porque se o consumo continua, o efeito disso será apenas elevar o preço. E elevar o preço provoca impacto sobre a pobreza. Então, não há possibilidade de solução de curto prazo. Há uma necessidade de trabalhar com a transição. Então, aí já respondendo a pergunta do Fenelon. É possível fazer essa transição? É. A Petrobras, por exemplo, acabou de anunciar agora que vai aumentar de 6% até 15% o volume de investimentos dela em energias renováveis. As empresas de petróleo estão anunciando aí também mudanças na sua lógica de aumentar a produção de renováveis, mas a produção de renováveis e a redução das emissões no processo produtivo tradicional é um processo que não se faz de um dia para o outro. Os carros vão continuar andando. É possível aumentar o uso de veículos coletivos, metrôs, ônibus? Isso poderia reduzir as emissões? Poderia. É possível fazer isso de um dia para o outro? Não. O que fazer com a aviação? O mundo moderno pode prescindir da aviação? A aviação intercontinental? Não. Até hoje não tem nenhuma grande descoberta que permita reduzir as emissões dos aviões. Os aviões vão continuar usando o QAV, apesar de que, a partir de 2027, vão precisar usar combustível sintético sustentável, não sem emissões, mas a proporção será de 5%.
os navios do mundo, são obrigados agora, a partir de 2022, foram obrigados a usar um combustível menos poluente. As refinarias se ajustaram a isso. E a produção de bunker aumentou. A pesquisa para utilizar tanto o gás natural quanto o hidrogênio no transporte marítimo está aumentando. Mas está aumentando como? Tem 3 viagens de hidrogênio no mundo, 3 viagens feitas. A produção é 0,0000% da produção de bunker oil. Então, nós estamos numa fase de transição. Isso aqui é um elemento fundamental. E essa transição ela pode ser mais rápida ou menos rápida, evidentemente, que pela vontade, digamos, de garantir os efeitos sobre a Terra, deveria ser mais rápido, mas mais rápido torna mais caro tudo, e aí a segurança energética e a pobreza sofrem. Então, nós temos que balancear aí a segurança energética com a segurança climática. Pisolato pergunta, bom lhe ver, Pisolato, tem 200 anos que eu não lhe vejo. Ele pergunta sobre Eletrobras e Petrobras. Eu não acredito nessa fusão. Primeiro, que eu acho muito difícil reestatizar a Eletrobras. Segundo, mesmo que estivesse ainda estatizada, ou que se for reestatizada, as culturas da empresa Petrobras e da empresa Eletrobras são muito diferentes. Os negócios são muito diferentes. A fusão das duas me parece que vai diminuir a capacidade das duas. E eu acho que é muito melhor de manter as duas empresas trabalhando separadamente. Portanto, eu acho que possível agora eu não acho que é provável. Quanto à energia, eu acho que o Brasil tem vantagens enormes hoje na energia solar e na energia eólica. Principalmente na eólica e principalmente no Nordeste brasileiro. Nós, por exemplo, na produção de hidrogênio verde, que é, digamos, uma corrente muito promissora hoje para a substituição de derivados de petróleo, através da produção de combustíveis sintéticos feitos a partir de metanol, e o metanol é feito a partir do hidrogênio verde, combinando com o sequestro do carbono de várias fontes, pode ser de fontes animais, minerais, animais ou vegetais. O hidrogênio verde vai depender do custo da energia elétrica e da energia elétrica solar e eólica, para que seja verde. Vai depender também do custo dos eletrolisadores, que são os equipamentos que dão um choque na água para separar o H2 do O, da molécula de água. Os preços dos eletrolisadores e o preço efetivo da energia elétrica no Brasil, de fontes eólicas, estão muito baixos. Estão baixando o eletrolisador e no Brasil já são baixos os preços de energia eólica. A energia solar, assim como a eólica, mas eu vou falar um pouco da solar, ela tem alguns problemas técnicos. Tanto a energia eólica como a energia solar são energias intermitentes. Elas não têm uma continuidade de geração. São fontes de energia intermitentes. A energia solar só funciona com o sol, de noite não funciona. A energia eólica só funciona com o vento. Quando o vento diminui, ela produz menos. Então, ela precisa ou de bateria ou precisa estar interligada na rede. Quando ela está interligada na rede, cada quilowatt que ela gera e emite esse quilowatt e injeta esse quilowatt na rede, ele precisa estar associado a uma demanda equivalente. Porque, senão, a rede desarma, do ponto de vista elétrico. Portanto, existe uma relação entre geração intermitente
e geração contínua. Essa geração intermitente, essa geração contínua, faz com que não haja possibilidade de pensar que a energia solar ou a energia eólica vai substituir as outras fontes de energia. Ela vai ser complementar. Porque, do ponto de vista físico, não podem ser ela própria, a não ser que você tenha baterias, o que são ainda muito caras. E no caso brasileiro, praticamente muito pouco usadas as baterias para acumular energia eólica ou solar. Com isso, eu acho que eu respondi tudo, né? Acho que sim. Vamos passar ao segundo grupo. Muito obrigado, Gabriele. Gilberto. Ora, pelas minhas anotações, seria agora o Tadeu, e depois o Cristiano, depois seria eu. Bom, eu tenho aqui Gilberto, Cristiano e Tadeu, mas vamos em frente. Tadeu. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ótimo, ótimo. Professor, eu queria, claro, de início, agradecer ao senhor pela sua excelente palestra. Eu acho que ela foi mesmo magistral. O senhor, num tempo muito curto, o senhor nos deu uma visão muito abrangente, precisa, com dados interessantíssimos sobre, afinal, o tema, digamos, da nossa reunião de hoje, da geopolítica, né? Da geopolítica do petróleo e desenvolvimento. Eu acho que o senhor fez meus sinceros parabéns. O senhor fez uma apresentação realista, clara, ponderada. E eu acho que o senhor conseguiu somar riqueza dos dados, ao menos para mim, com uma visão sua, que, a meu ver, tem uma espécie, não é uma crítica, é uma observação, mas tem um perfil, uma tendência que eu diria de defender, com muito realismo, uma dinâmica que eu chamaria de conservadora. Décadas atrás, mas eu ainda me lembro, lendo Weber, eu me lembro dele dizer que nós todos vivíamos numa jaula de ferro, e que essa jaula de ferro que resultou, na visão dele, de um cruzamento de duas tendências, nós chamaríamos hoje, ele chamava de afinidades eletivas, entre o espírito protestante, a ética protestante acumuladora, e o espírito do capitalismo, o cálculo e o mercado, e que isso configuraram essa jaula de ferro. E ele dizia, essa jaula de ferro veio para ficar. Eu me lembro que ele dizia alguma coisa assim, que ela veio para ficar até que se consuma a última tonelada de carvão. Eu acho que essa ideia, de alguma maneira, né, perpassa a sua fala. Claro que, para mim, por isso mesmo, a sua fala, e o senhor, né, obviamente, notou, desperta uma reação de outro tipo, que um pouco apareceram nas falas aqui no nosso grupo, né? É uma espécie, a sua fala se distingue e ela, ao mesmo tempo, se choca com todas as outras visões que, sendo focadas prioritariamente na defesa do meio ambiente, essas visões têm, elas também, a limitação, digamos, de encarnarem nas pessoas que seguem essa visão uma tendência normativa, de certa maneira, digamos, em termos de geopolítica, uma tendência idealista contraposta à tendência realista, que é, eu creio, a tendência a qual o senhor se filia, né, aproximadamente. Então, o senhor está querendo, digamos, administrar bem, administrar da maneira mais racional possível o mundo
que tem como base como petróleo, os combustíveis fósseis, gás, etc., etc. Né? Enquanto que a outra tendência, a contra-tendência, a tendência idealista, é angustiada, dizer, olha, do jeito como está o mundo, do jeito como vai a dinâmica do mundo, chega até a ser algo especulativo, dar por certo que a gente ainda vai ter um mundo organizado em 30, 50, 70 anos mais, quando os sintomas do que, né, os idealistas chamam a mãe terra doente, eles se mostram cada vez mais fortes. Né? Eu acho que a sua fala nos despertou esse tipo de reflexão, mas, dito isso, eu queria lhe agradecer, além de lhe agradecer, lhe pedir que o senhor talvez, se pudesse, analisasse um pouquinho mais profundamente, talvez, a dimensão geopolítica da coisa. O senhor nos deu uma visão ampla, o senhor se referiu à geopolítica, mas o senhor, sobretudo, se concentrou, digamos, no que eu chamaria de a administração mais racional de uma situação que é insuperável, pelos dados e pelas tendências com as quais o senhor nos apresentou suas ideias. Então, o que eu lhe pediria é que, talvez, em lugar da administração racional do mundo, tal como ele é, como ele parece que se encaminha a partir das projeções, né? Eu queria que o senhor nos mostrasse mais a coisa realmente da disputa de poder. Ou seja, a geopolítica do petróleo, eu acho que ficou um pouco esmaecida na sua fala. E isso é importantíssimo, porque é um dos fatores imensos de conflito, em um momento absolutamente conflitivo da história mundial, em que tudo indica que nós estamos passando, talvez, por uma transição de um tipo de hegemonia geograficamente a gente localiza no Atlântico Norte, para um outro tipo de hegemonia que está se desenhando e que a gente não sabe muito bem como é que vai ser, mas que parece se desenhar a partir de, para falar em espaço também, o espaço euroasiático. Então, se o senhor pudesse nos dar algumas indicações sobre esses riscos, porque quase todas as transições de hegemonia na história mundial, sobretudo na história dos tempos modernos para cá, elas foram feitas com muito sangue, muita carne, muita destruição, muita guerra. A única exceção, talvez grande, tenha sido, talvez por isso a gente leve com uma certa leveza o tema, a dissolução da União Soviética. Houve uma transição ali, uma derrota, uma ascensão absoluta da hegemonia atlântica, sem que tivesse havido uma guerra de grandes proporções. Agora a situação é outra. Nós temos uma guerra que é de grandes proporções, mas que é de grandes proporções agora. E pode, ano que vem, ser apenas um primeiro círculo de uma guerra europeia, e que a própria guerra europeia pode ser o segundo círculo de uma terceira guerra, que aí será muitíssimo pior, porque será planetária. Então, né, com esse tipo de raciocínio, eu lhe pediria, se o senhor pudesse nos falar mais sobre o poder, a influência do petróleo na geopolítica, no momento atual de transição conflitiva, de hegemonias, consubstanciada hoje na guerra na Ucrânia. Muito obrigado, professor. Obrigado, Tadeu. Cristiano. Boa noite. Agradecer ao professor que fez essa palestra muito legal, mas para mim um pouco assustadora, assim, com relação eu trabalho diretamente com povos tradicionais e principalmente aqui na região litorânea do Sudeste. E aí, indo na linha aí do companheiro aí, Tadeu, pelo que eu entendi das explicações, né, no tocante aí à questão de poder, né? Então, quem tem mais condições manda mais, vai ser o mais poderoso com relação à questão da geopolítica. Estou falando com relação à questão dos recursos naturais e geração de energia, né?
E aí você é mais poderoso dentro dessa jaula de ferro aí, que foi citada aí também pelo Tadeu, né? É, Caminhando com esse outro lado, você tem povos é, pobres, né? Igual foi feito os impactos sobre a pobreza com relação aos aumentos de valores de combustíveis e tudo mais, mas também você tem os impactos sobre a pobreza, mas sobre as comunidades também, principalmente sobre as comunidades tradicionais que são guardiões, né, desses recursos naturais aí, que tanto se fala, mas pouco se faz para esse povo, né? Se faz muito pouco, inclusive o que se tem ainda tentam tirar, né? Hoje a gente está vendo aí, né, essa retirada aí de políticas da PL 490, que não é só questão de marco temporal, mas também retirada de direitos sobre impactos que podem, sobre empreendimentos que podem impactar suas terras indígenas, né? Você tem impactos sociais, você tem impactos ambientais, você tem impactos culturais, e assim, a minha pergunta é bem objetiva, né? A gente sabe que é muito difícil de fugir disso, por mais que tenha condições, igual já está tendo. Eu sou de uma região que é norte de Minas, lá você tem polos de energia solar, enfim, moro aqui no litoral de São Paulo, porém, todos esses impactos, existem estudos, né, dos planos básicos ambientais com relação aos impactos que vai gerar royalties para essas comunidades impactadas. E aí a minha pergunta é se já, eu sei que é muito cedo ainda, mas já se pensa nesses estudos e já se pensa em amenizar esses impactos para essas comunidades que vão ser impactadas através de royalties, de melhorias, mas assim, diretamente, né, a essas comunidades. Sim, Cristiano, obrigado. Gilberto. Bom, boa noite, cada uma. Boa noite, professor Sérgio Gabriele. É interessante a gente escutá-lo, e também o Tadeu fez uma colocação interessante. É possível a gente olhar a história do século XX e do século XXI como uma disputa hegemônica pelo controle do petróleo. Você pega desde a Primeira Guerra Mundial e vai seguindo para ver como que o petróleo foi essencial e é essencial na disputa e reconfiguração de espaços geográficos. Mas aí a gente fala muito do petróleo como combustível e não percebe como que esse danado está presente no nosso cotidiano. No chiclete, né? Dizem que no chiclete tem substância do petróleo. Quando as mulheres passam batom, como a Sueli Belato, nos lábios, ali tem petróleo. Quando eu vejo o fone do Cristiano, aí tem petróleo, assim como o do Tadeu, e por aí vai. Aí a questão que se coloca, aí eu fico a me perguntar, e com total adesão a esse novo paradigma energético, mas eu fico me perguntando se nós podemos fazer da Petrobras uma alavanca para esse novo momento que pode nos conduzir para uma revolução energética. Eu fiquei impressionado quando eu fui fazer uma análise de conjuntura esses dias, e eu fui na Bolsa de Valores, eu fui olhar os lucros das grandes empresas. Aí eu fui perceber que o lucro dos bancos públicos e privados, todos somados, chegavam a 100 bilhões de reais. É muito dinheiro. Se você pegar o lucro das empresas de comunicação, não dá 20 bilhões de lucro. Aí você vai olhando, todas as empresas que estão na Bolsa de Valores, não chega ao lucro da Petrobras no ano passado. 288 bilhões de reais. Aí dói no coração que essa riqueza não é apropriada para um projeto de desenvolvimento nacional, como o Gabriele
concebeu ali 2006 até 2012. Esse recurso extraordinário é apropriado por grupos, inclusive, estrangeiros. Aí eu fico me perguntando, Gabriele, é possível que esse debate da presença da Petrobras ali na região, que é parte da Amazônia, mas também pega um pedaço gigantesco do Nordeste brasileiro, se dá para, como perspectiva de desenvolvimento nacional e soberania nacional, como Moura diria, como nacionalista bem dos anos 60, é possível criar uma arquitetura institucional que diga que, pela sensibilidade que a região amazônica tem, para qualquer pesquisa tem que ser uma instituição específica nacional. Por exemplo, a Petrobras, um ramo da Petrobras, sei lá, a gente teria que criar uma engenharia, porque eu até confio na Petrobras, na atual gestão, de fazer essa prospecção. Agora, eu não confio se ela não for num debate amplo com a academia brasileira e que todos os recursos dali sejam reinvestidos no desenvolvimento nacional, particularmente da região amazônica. Não dá para a Petrobras cavar o petróleo na Amazônia e mandar o dinheiro para europeu e norte-americano ficar falando mal da Petrobras, inclusive. Porque os lucros da Petrobras, parte considerável dele, hoje são apropriados por estrangeiros. E aí nenhum tipo de questionamento e de anti-americanismo, nada disso, mas é tão sensível aquela região, mas tão sensível, que para fazer qualquer intervenção ali tem que ter uma justificativa estratégica. É para acabar com a pobreza, com a miséria, não é para engordar riquezas de meia dúzia de banqueiros. Não. Ali tem que ter uma questão bem... É para fazer um trânsito para uma revolução energética, já que a comunidade internacional ela tem uma retórica muito potente pelo desenvolvimento de preservação da Amazônia, mas na hora de doar, não chega a 0,5% que o Biden doou para o Brasil, para a Amazônia, do que ele manda de armamento para a guerra. Então, assim, como é possível criar uma nova arquitetura institucional para explorar petróleo nessas regiões sensíveis? Fico por aqui, desculpe ter prolongado. Obrigado, Gilberto. A palavra é sua, Gabriele. Bom, eu vou começar pela brilhante intervenção, tirando os elogios que ele me fez, mas a brilhante intervenção do Tadeu, que foi buscar lá a ética protestante e na acumulação capitalista para mostrar que quem defende o petróleo está defendendo a acumulação. Isso é verdade. É verdade. Agora, eu queria falar um pouco sobre as outras alternativas. Então, por exemplo, todo o movimento do Viver Melhor, que é um movimento forte no Equador, que é um movimento forte no Peru, que é um movimento forte na Argentina, e que é um movimento forte na Europa, e na Europa com uma característica bastante especial, é um movimento que defende uma relação com a natureza, mas não defende como viver. O bem viver não defende como gerar o recurso. Porque as comunidades tradicionais, do saber tradicional, têm uma expectativa de vida muito menor do que nas comunidades urbanizadas. E essa expectativa de vida não é só pela opressão que elas sofrem, é basicamente pelo elemento da produtividade do trabalho dessas regiões. Eu me lembro, em debates com os companheiros da Bolívia, lá em 2005 e 2006, a lógica aimara, a lógica dos indígenas na Bolívia, era uma lógica do mundo
ideológico, das ideias dos ancestrais Aimara, porém, eles estavam produzindo um produto que era do circuito internacional, que era o gás. E, evidentemente, que eles não conseguiram fazer os investimentos necessários para expandir o gás. Então, a Bolívia, que era um manancial de produção de gás, hoje vive um problema, porque ela não consegue sequer atender a demanda de gás do Brasil, porque não fez os investimentos na Bolívia para isso. Eu tive no Equador, conversando com os companheiros do Equador, a Petrobras estava no Equador, saiu do Equador, discutindo a exploração na região amazônica do Equador. A Petrobras tem uma experiência em Urucu, que é uma experiência reconhecidamente, uma experiência de convivência com a Amazonas boa. A produção de Urucu. A posição dos nossos companheiros no Equador era de que a comunidade internacional deveria bancar a não exploração do petróleo no Equador. Evidentemente que não conseguiram fazer isso, e evidentemente que depois começaram a abrir para a comunidade internacional sem a tradição da Petrobras para explorar a atividade no Equador. Então, eu quero dizer que as alternativas, quando você fala no tamanho do problema que nós temos da pobreza mundial, ela não pode ser simplesmente voltar à vida comunitária isolada. A vida comunitária isolada é possível em algumas comunidades, mas não pode ser uma solução genérica para a sociedade, que ela é predominantemente urbana, com desenhos urbanos muito dependentes do petróleo, porque as cidades nossas são terríveis em termos de vida comunitária. Portanto, há um componente de realidade. O componente de realidade, eu não diria que é uma antinomia entre idealismo e conservadorismo. Eu acho que é um pouco de como se é possível fazer a transição, que eu acho que é indispensável fazer a transição, mas a velocidade dessa transição é que eu chamo a atenção, que ela vai ser lenta, mais lenta do que talvez a gente desejasse. Na questão da geopolítica, eu vou tentar falar um pouco também, aí respondendo ao Tadeu, ele apontou a questão. Dizer, qual é o país qual é a configuração que nós estamos vivendo em termos de disputas de regime no mundo? Ao meu ver, nós temos hoje dois regimes em disputa. Nós temos um regime que é o capitalismo militarista, vou chamar assim, que é a expressão dos Estados Unidos, a maior expressão dos Estados Unidos, e que se manifesta no Atlântico Norte, se manifesta, portanto, na OTAN, e a OTAN é a principal causa da guerra da Ucrânia. Evidentemente que a Rússia invadiu a Ucrânia e, por isso, tem culpa no processo, mas ela invadiu para se defender de um avanço que a OTAN estava tendo sobre a Rússia. E esse regime, liderado pelos Estados Unidos, disputa com um outro regime que, ao meu ver, não é capitalismo, é um socialismo em construção, que é liderado pela China, cuja característica principal é um fortalecimento do Partido Comunista Chinês como dirigente da dinâmica da China e que se caracteriza também pelo planejamento de longo prazo. Essa disputa, do ponto de vista econômico, envolve novas dimensões. Essa disputa envolve produção de semicondutores, envolve controle de metais raros, envolve reconhecimento facial, envolve 5G, envolve inteligência artificial. Então, envolve um conjunto de novas atividades pouco intensivas em combustíveis fósseis, a não ser pela necessidade de eletricidade para mover essas questões.
Os bancos de dados da Google, os bancos de dados da Facebook, os bancos de dados que processam bilhões, trilhões de operações diariamente ou por segundo, são extremamente consumidores de energia elétrica. E a energia elétrica, na China, é produzida pelo carvão, nos Estados Unidos é produzida pelo gás e pelo carvão. Portanto, tanto para a China como para os Estados Unidos, o controle das fontes de energia é parte fundamental da disputa deles. Os Estados Unidos sempre utilizou tanto suas forças armadas quanto sua diplomacia para garantir a presença no Oriente Médio e para garantir o atendimento das suas necessidades com o fornecimento do petróleo do Oriente Médio, ou do México, ou da Venezuela. Os Estados Unidos têm problemas com a Venezuela, o México está se tornando rebelde, mas a produção de petróleo no México é declinante, e aí os Estados Unidos avançaram e investiram fortemente no desenvolvimento da produção doméstica. E os Estados Unidos se transformou no maior produtor de petróleo do mundo, de 2008 para cá. O maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos hoje. Produz mais do que a Arábia Saudita. Então, esse movimento dos Estados Unidos complementa a estratégia dos Estados Unidos de disputar com a China. Nesse processo, a Rússia, que não tem nada de socialista, apesar de ser a pátria do regime socialista soviético, a Rússia tem uma estratégia nacional baseada na utilização do petróleo e do gás. O petróleo e o gás são estratégicos para a Rússia e ela criou uma dependência quase como traficante do usuário dependente e viciado no gás dela. Então, ela usa e a Rússia voltou a articular com o Oriente Médio. Ela hoje se chama OPEP mais Rússia, e ela hoje tem um papel importante aí na definição dos preços do petróleo, junto com os países da OPEP, e a Rússia passou a aumentar a sua integração física via gasodutos e via terminais de regasificação e terminais de liquefação com a China. Então, o bloco Euroásia se fortalece. Esse bloco Euroásia se fortalece de um lado, o bloco Atlântico Norte se fortalece de outro, porém, quem mais está crescendo não é o bloco Atlântico, é o bloco Euroásia, que, inclusive, a guerra provocou poucos efeitos econômicos sobre a Rússia. Então, esse contexto coloca dois outros países importantes, grandes países importantes. A Índia, que é o maior país em termos de população depois da China, e que é o país que mais cresce no mundo, e a Índia, que não tem petróleo, mas tem uma capacidade de refino de petróleo alta, porque a Índia investiu em refinarias para diminuir a sua dependência da importação de derivados dos Estados Unidos, que era mais longe do que era, e da Europa, que são os grandes produtores de derivados. Então, eles aumentaram a capacidade de refino, trazem petróleo do Oriente Médio e substituíram a Rússia, e estão agora importando também petróleo da Rússia, e passaram a ser grandes produtores de diesel e de QAV. Então, mudou a lógica do papel da Índia. E o outro país, por incrível que pareça, relevante nesse processo é o Brasil. Por que o Brasil é relevante? Porque o mundo consome 96 milhões de barris por dia, mas a variação anual de demanda é pequena.
o mundo cresce aí a demanda de petróleo em torno de 1, 2% ao ano. Então, ele cresce aí 2 milhões de barris por ano. O Brasil, em 2022, exportou 1 milhão de barris. Então, o Brasil se transformou num grande exportador na margem, num grande exportador na variação da oferta mundial. Então, o Brasil passou a ser relevante para isso. E com o aumento da produção do Brasil de petróleo cru, isso casa com essa geopolítica internacional. Então, isso mostra uma redefinição dos fluxos internacionais e uma redefinição da geopolítica em relação ao petróleo. O petróleo ele é, hoje, 85% controlado pelos estados, pelos governos e pelas empresas estatais, e só 15% é controlado por empresas privadas. Então, portanto, o petróleo ele é essencialmente um problema geopolítico, que é definido pelos estados e não pelo mercado. O Cristiano pergunta sobre os povos tradicionais. Cristiano, eu acho que a questão dos povos tradicionais está muito mais ligada, no caso brasileiro, à expansão do agronegócio e à expansão da mineração do que do petróleo, no caso brasileiro. O petróleo brasileiro cresceu no mar. E o mar não tem povos originários no mar. Nas áreas litorâneas, o crescimento se dá nas cidades, não se dá nas áreas habitadas pelas populações tradicionais. Você tem razão quando se refere à expansão da energia eólica. A energia eólica se expande, no caso do Nordeste, em regiões com populações tradicionais e com populações marginalizadas. E aí sim, os efeitos da expansão das torres e a expansão dos aerogeradores e das placas fotovoltaicas precisa ser cuidado para minimizar os impactos sobre as populações tradicionais. E o Gilberto pergunta sobre a Petrobras promovendo a transição. A Petrobras já está promovendo a transição, ela aumentou, aí anunciou que pode chegar a 15% dos investimentos dela em transição energética, o que vai dar um grande impacto, porque a Petrobras vai investir nos próximos 5 anos alguma coisa em torno de 80 a 90 bilhões de dólares. Então, se você está falando aí em 15%, você está falando em investimentos aí de 9, 12, 13 bilhões de dólares de investimentos na área renovável, que é maior do que todo o investimento já feito. Então, realmente vai ter um impacto. Não é uma coisa pequena o que vai ser feito. A pergunta que se faz é: vai parar a produção do petróleo? Deve-se parar a produção do petróleo? Há gente que defende isso. Quem é que são os maiores defensores de parar a produção de petróleo? De um lado, quem defende a ideia de que nós não precisamos crescer, que nós podemos voltar à vida comunitária, e há, por incrível que pareça, os fundos financeiros, chamados fundos verdes, que são os principais militantes hoje nas assembleias das empresas de petróleo para reduzir a presença das empresas de petróleo no petróleo. Eles são militantes, vão para as assembleias e querem que as empresas de petróleo reduzam os seus planos de expansão e aumentem o pagamento dos dividendos, porque eles acham que é melhor distribuir os dividendos e quem recebe os dividendos usa como quiser do que usar os dividendos para produzir petróleo. No que se refere aos efeitos regionais na margem equatorial, que envolve do Amapá até o Ceará, na margem norte do Brasil, eu acho que isso vai depender da descoberta. Não tem descoberta ainda. Ninguém sabe se tem petróleo lá. Está se buscando. É possível que tenha, mas ninguém sabe se tem. E na linguagem do jargão da indústria, é só na ponta da broca que se sabe se tem petróleo. Não tem jeito. Tem que perfurar para saber. Não tem como você saber com
estudos de laboratório e estudos indiretos. Tem que perfurar para saber. Então, se não puder perfurar, não tem produção. E sem ter produção, não pode ter programa de desenvolvimento. É isso. Obrigado, Gabriel. Nós temos ainda 10 minutos e alguém mais deseja participar do debate ativamente? Se não, agradecemos ao Gabriele a excelente palestra, ilustrativa e que nos ajudará muito a compreender melhor a posição do Brasil nesse contexto de petróleo, com geopolítica e desenvolvimento. Muito obrigado, Sérgio Gabriel. Ora, eu senti falta do Ivo Poleto, ele está aqui, e o Ivo tem um debate muito interessante sobre mudanças climáticas. Ele não se inscreveu, não cheguei a vê-lo, só ele está presente agora. Não sei se ele Sim, há outros presidentes também, mas que não se manifestaram. Desculpe. Pois não. É verdade. Mas... Eu fiquei satisfeita com as perguntas dos que perguntaram e com a resposta do professor. Então, continuando, novamente os agradecimentos e, sem dúvida, o Gabriel, você voltará aqui para um outro bate-papo, uma outra aula magna, uma outra conversa para um maior conhecimento nosso. Muito obrigado e a palavra é sua. Eu só posso agradecer. Eu acho que o debate é muito importante. Eu acho que nós temos aqui provavelmente pessoas que não concordam com a minha visão. Eu acho que o debate é sempre muito proveitoso, muito positivo. Acho que nós estamos frente a um grande desafio. Quer dizer, nós precisamos voltar a crescer e precisamos voltar a colocar a desigualdade como um centro de nossas preocupações. E para você enfrentar a desigualdade, você precisa de crescimento. Então, e aí tem que fazer isso de forma sustentável. E sustentável também ambientalmente e, mais do que ambientalmente, climaticamente. Então, isso exige uma engenharia muito mais sofisticada e uma estrutura de ação muito mais complexa do que no passado, que a gente... eu me lembro, na minha juventude, e vocês também devem lembrar, que eu sou contemporâneo, quando eu comecei a minha vida profissional, lá nos anos 1968, foi publicado um livro chamado pelo MIT, chamado Os Limites do Crescimento, pelo MIT e o Clube de Roma, e era um livro que muita gente aqui provavelmente conhece e que dizia que o mundo ia acabar, porque os recursos não existiam e que o mundo ia acabar. E o mundo continuou crescendo, aumentou muito mais a produtividade, aumentou a capacidade de produção e o mundo não acabou. Portanto, os limites da Mãe Terra são passíveis de serem mudados pela tecnologia e pela capacidade da própria sociedade de resolver seus problemas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Obrigada. Obrigado, Moura. Obrigado, Glauco. Obrigado, Gilberto. Obrigado a todos. Muito bom. Abraço a todos, a todas. Obrigado. Abraço a todo mundo. Um abraço para todo mundo. Tchau. Um abraço para lá. Cuida da Bahia aí, Gabriele. Abraço.
Arrivederci. Ah.